A paz do Senhor para os irmãos, estamos iniciando mais um comentário das lições bíblicas dominicais no terceiro trimestre. Os irmãos bem sabem que nós estamos apresentando uma edição especial da editora CPAD. O título da nossa lição é Os Princípios Divinos em Tempos de Crise. E como os irmãos já bem sabem a temática do nosso estudo, nós estamos preocupados em apresentar subsídios complementares para os nossos estudos. O subtítulo da lição vai dizer o seguinte: a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplo para os nossos dias. A lição é a lição de número 3. O despertamento renova o altar. Serão discorridos, irmãos, 3 tópicos. O despertamento conduz o homem ao altar. Tópico 2, Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. E tópico 3, cuidado com as imitações. Irmãos, estamos agora diante do segundo bloco da nossa lição e nós estamos cuidando da reconstrução do Templo de Jerusalém. O título da lição, eu quero destacar alguns pormenores, diz assim: o despertamento renova o altar. E nós já vimos na aula anterior qual é o significado da palavra despertamento. Despertamento quer dizer erguer, levantar, acordar, ficar de pé. Quando alguém está enfermo, cuidar dessa enfermidade, isso é despertamento, é cuidar da morte espiritual, é despertar esse crente, é tirar das ruínas. Tudo isso são sinônimos de despertamento. E de modo metafórico, quer dizer levantar-se da preguiça, da letargia. Irmãos, olha, ainda sobre o título da lição, o altar. O despertamento renova o altar. Quando nós falamos sobre o altar significa algo mais alto. Ele tem um significado todo especial, significa o sacrifício e a oração. E aqui está a natureza das palavras, tanto no hebraico, tanto no grego e até no latim. E é interessante, quando nós falamos sobre altar, quase todas as pessoas dessa geração têm um conceito errado do verdadeiro altar, no sentido genérico e prático que motivou a sua existência. Por exemplo, quando nós vimos na aula passada sobre a igreja. Quando se pensa em igreja, infelizmente, muitas pessoas pensam no templo, na casa física. Mas nós entendemos na aula passada que a igreja são as pessoas, são aqueles que congregam nela. E o altar também tem a visão equivocada. Pensa-se que é o púlpito. O púlpito é um local de respeito. O púlpito tem ali a responsabilidade dos ministros de estarem ali sentados. Mas o altar não é isso, ou não é só isso. O altar é algo muito mais amplo. Observe que o altar fique reservado exclusivamente aos pastores, aos sacerdotes ou rabinos, mas vai além disso. O altar, de acordo com as Escrituras, era um lugar construído para nele se oferecerem sacrifícios e holocaustos de animais. Era um testemunho perpétuo, um favor. Sentia-se nele a manifestação divina. Significa a presença de Deus, santificando a oferta. E era o lugar onde se realizava a comunhão dos fiéis com o Senhor. Irmãos, 2 cuidados o sacerdote ele deveria ter com o altar. E nós somos o próprio altar do Senhor. Observe, o sacerdote, e nós lemos lá na primeira carta do apóstolo Pedro, dizendo que nós somos sacerdote real do Senhor. O sacerdote tinha uma responsabilidade de tirar as cinzas e cuidar da manutenção da lenha, para que não se extinguisse o fogo. Agora, traga isso para o sentido espiritual. O que significa tirar as cinzas do altar? Tirar as cinzas são os restos dos sacrifícios. São as nossas imperfeições. E isso nós temos que ter o cuidado para a manutenção desse fogo diário. Vejam a importância do altar, do cuidado. E ainda, qual era a outra responsabilidade do sacerdote? Era de zelar pela manutenção da lenha. Agora traduza isso por uma postura espiritual. O trazer a lenha, colocar a lenha no altar, é buscar as coisas de Deus. É esse um dos significados espirituais para os nossos dias. Agora interessante, nós vimos na inauguração deste altar
quando aconteceu do caso do tabernáculo, o próprio Deus ele se encarregou de acender o altar. Lembra desta passagem? Agora também, quando Salomão inaugurou o primeiro templo, Deus também operou o mesmo milagre. Desceu fogo do céu para incendiar aquele altar. Agora, quando inaugura-se este terceiro altar, já dando a proposta para a construção do segundo templo, Deus não acendeu com o seu fogo. E isso deve ter ocasionado o desânimo dos mais velhos, porque Deus não operou o milagre. Irmãos, e nem precisava, porque neste mesmo templo, o advento, Jesus Cristo estaria ali presente. Então, onde Cristo iria ministrar naquela própria casa, ele era o próprio fogo de Deus. Então não precisava de Deus acender aquele fogo no altar mais uma vez, porque o próprio Cristo estaria presente fisicamente naquele templo do Senhor. Interessante, em dezembro de 2018, os judeus lançaram o altar na comemoração dos 70 anos de Israel. Mostrando um verdadeiro ensaio da vinda do Messias. Observe, os preparativos para o terceiro templo, irmãos, já está tudo ali orquestrado. Mas nós sabemos, na escatologia, que antes deles inaugurarem este terceiro templo, que está próximo, acontece um fenômeno bíblico, que é o arrebatamento da igreja. Irmãos, 70 objetos sagrados já foram concluídos para compor o terceiro templo, incluindo as vestes do sumo sacerdote, com um peitoral de pedras preciosas, trombetas de prata, harpas de madeira e as bandejas para coletar o sangue do sacrifício. Vejam como a igreja deve estar atenta para a vinda do Senhor. No entanto, irmãos, quando erguemos o nosso altar, o Senhor começa a operar em nosso meio. É hora de levantar o altar. A leitura bíblica em classe, para que você possa participar desse estudo, todo o nosso estudo será baseado nessas referências, se encontra em Esdras, capítulo 3, versículos de 2 a 5, e depois capítulo 10 e versículo 13. Acompanhe. O texto áureo ele foi exaurido da Bíblia em 1 Reis, capítulo 18, versículo 30, naquela ocasião de Elias. Diz assim: Então Elias disse a todo o povo: Chegai-vos a mim. E todo o povo se chegou a ele e reparou o altar do Senhor que estava quebrado. Agora, olhe só este final desta palavra, que estava quebrado. Se você pegar uma Bíblia Almeida Revista Atualizada, esta referência está na corrigida. Mas se você pegar uma Bíblia atualizada, ele vai dizer que o altar estava em ruínas. Muito mais do que quebrado, dá uma ênfase toda especial. Então você, estudante da Palavra de Deus, não é nada demais você ter vários compilados bíblicos em várias diferentes atualizações. Pode ser corrigida na linguagem de hoje, linguagem brasileira, Bíblia de Jerusalém. Isso é importante para o estudante da Bíblia Sagrada. A verdade prática, ela diz o seguinte, Satanás jamais derrotará o crente cujo altar é constantemente renovado pelo Espírito. Vejam só o destaque: constantemente, diariamente. Então, o sacerdote ele cuidava da manutenção deste altar semanalmente, mensalmente, anualmente. Todos os dias o fogo tinha que arder, tinha que incendiar este altar. Então, observe, tirava-se as cinzas, para que não se abafasse o fogo, e também a manutenção da lenha. Para que o altar estivesse aceso, precisa-se de lenha. A leitura bíblica, como eu fiz na aula passada, eu quero salientar para os irmãos podem aproveitar todas essas referências que estão aparecendo aí. Vejam só os homens de Deus que cuidaram dos seus altares. Na segunda, o altar na vida de Noé, o altar na vida de Abraão, o altar na vida de Josué, o altar na vida de Gideão, o altar na vida do rei Davi e o altar na vida da igreja. Aproveite todas essas referências para ali idealizar o seu culto doméstico, o seu devocional semanal. A Pérsia, irmãos, como nós estamos falando de Ciro, e ele reinou sobre a Pérsia,
Pérsia, hoje, atualmente, ela é conhecida como o Irã. Quando Ciro convida, não obriga os judeus a retornarem à sua pátria, ele não estava dando uma independência política, mas ele estava ali dando condições da chegada do Messias. Um subsídio histórico. Ciro, ele convida, não obriga o povo a retornar. Muitos não quiseram. Por quê? Muitos judeus não quiseram retornar à sua pátria. Imagina, eles estavam 70 anos ali em Babilônia. E já estavam ali estabelecidos, já estavam ali com casas construídas, deviam ter seus comércios, seus trabalhos. Agora, voltar para uma terra inóspita, voltar para uma terra destroçada pelas guerras, quem se habilitaria de reconstruir Jerusalém? Então, muitos judeus, infelizmente, não atenderam esse chamado, preferindo cuidar dos seus próprios negócios. Mas observe que voltar para Jerusalém tinha um sentido profético, um sentido onde o próprio Deus, nós vimos referência na aula passada, que o próprio Deus tinha colocado, tinha avisado que eles retornariam 70 anos depois para a sua pátria. Mas, infelizmente, muitos não desejaram. Infelizmente, é isso que ocorre nos nossos dias. Muitos não preferem estar em Jerusalém, mas isso no sentido espiritual. Muitos preferem cuidar dos seus negócios aqui nessa terra. Irmãos, 50 mil atenderam o chamado. 10 mil na primeira leva de gente. Agora, interessante, esses também que voltaram, vejam o versículo 1 do capítulo 2 de Esdras. Cada um foi para a sua cidade. Eles também desobedeceram a Deus, porque o intuito de voltar para Jerusalém não era para cuidar dos seus negócios, mas unicamente e precisamente restaurar Jerusalém, iniciando-se pelo templo. O povo, irmão, se esqueceu das coisas espirituais e foi para a sua casa. Acontecia ali uma distração. O objetivo qual era? Reconstruir o templo e Jerusalém. Ficaram 2 meses ocupados com seus negócios. Irmãos, isso também acontece conosco. Quantas vezes nós ficamos distraídos com os nossos próprios negócios e nos esquecemos das coisas de Deus? Isso não pode ocorrer conosco, assim como aconteceu com o povo de Israel no seu retorno à sua pátria. Observe esse versículo, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 4. Ninguém que milita se embaraça com o negócio desta vida, a fim de agradar aquele que alistou para a guerra. O real avivamento acontece quando nos desprendemos das coisas materiais e atendemos aos princípios espirituais. Priorizamos as coisas espirituais. Você quer que o avivamento aconteça na sua vida? Precisamos nos desprender das coisas materiais e focar nas coisas de Deus. E firmaram o altar sobre as suas bases, porque o terror estava sobre eles. Observe esse versículo, é o versículo 3 de Esdras, do capítulo 3. Enquanto eles estavam 2 meses cuidando da restauração das suas casas, estavam, vamos dizer assim, no popular, estavam de boa. Mas depois que eles se interessaram em cuidar do altar do templo do Senhor, os vizinhos inimigos começaram a impedir este avanço desta construção importante. Por causa dos povos das terras, continua no versículo, e ofereceram sobre ele holocaustos ao Senhor, holocaustos de manhã e de tarde. Irmãos, quando você se interessa em buscar o avivamento, buscar a Deus, pode ter certeza, muitas coisas vão querer surgir para impedir esse seu avanço espiritual. Mas siga em frente com toda a dificuldade, com todas as investidas do maligno. Deus é com a sua igreja. Por que o 7º mês? O 7º mês, irmãos, tem um significado todo especial para os judeus. Para nós, é como se fosse o mês de setembro e outubro. Era um dos meses mais sagrados do ano, porque nele se realizava, no primeiro dia, a festa das trombetas. Vejam só quantas festas nesse mês. No 10º dia, a grande festa da expiação, está aí a referência. E no 15º dia, a grande festa do tabernáculo. Então, seria difícil encontrar um mês melhor para o início de uma obra tão importante.
A introdução, irmãos, eu quero destacar o seguinte. Nesta lição, nós iremos meditar sobre um fato que caracteriza o verdadeiro despertamento. Trata-se da necessidade que os homens passam a sentir de se chegarem mais perto do altar de Deus, a fim de estarem cada vez mais perto de Deus. Características do avivamento. Sabe qual é a primeira característica que eu observo que evidencia um verdadeiro, grave isso, um verdadeiro avivamento? Foi a união. Um dos apontamentos de que o avivamento é da parte de Deus, o povo se une. Vejam só, Esdras capítulo 3, versículo 1. Chegando, pois, o 7º mês, e estando os filhos de Israel já nas cidades, se ajuntou o povo como um só homem em Jerusalém. Então, o que dá indício de um real avivamento é a união das pessoas. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Ponto 1. O despertamento conduz o homem ao altar. Os judeus sentiam a necessidade do acesso a Deus que o altar lhes propiciava. Este será, veja esse versículo, Êxodo 29, versículo 43. Este será o holocausto contínuo perante o Senhor, onde vos encontrarei para falar contigo ali. Os judeus agora almejavam estas bênçãos através do altar. Ponto 2. Todos os despertamentos genuínos começam com a restauração do altar. Só recapitulando, lembra a nossa referência do texto áureo? Nós falamos sobre Elias, está aí a referência. O povo também estava desviado da presença de Deus, então para que o avivamento iniciasse, qual é o princípio? Porque às vezes nós queremos fazer coisas grandes para Deus, não está errado, mas Deus tem os seus princípios pré-estabelecidos. Temos que zelar pelo nosso altar, temos que colocar o altar em ordem. E nós vimos no início, o altar estava quebrado, estava em ruínas. Neste caso aqui de Jerusalém, quando na ocasião da reconstrução do templo, nem altar existia. Quando o piedoso rei Ezequias assumiu o trono de Judá, outra situação. Já no primeiro ano do seu reinado, ele abriu as portas da casa do Senhor e as separou. Então, o rei Ezequias, um bom rei, um dos melhores reis de Israel, também cuidou de restabelecer o culto ao Senhor, iniciando-se pelo altar. Quando os judeus voltaram para o cativeiro, que é a nossa matéria de hoje. Irmãos, observe este versículo. E, no ano da sua vinda, a casa de Deus, em Jerusalém, no 2º mês, começaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, e os outros seus irmãos, os sacerdotes e os levitas, e todos que vieram do cativeiro a Jerusalém, e constituíram levitas da idade de 20 anos, e daí para cima, para que aviassem a obra da casa do Senhor. Queridos, faço-lhes uma pergunta. Por que o templo do Senhor foi o primeiro a ser iniciado, antes mesmo do muro da cidade? Observe, em uso comum, uso militar, você antes de construir uma casa, geralmente você se cerca. Nem que você mure, mas que você coloca ali uma cerca, não é verdade? Isso para impedir ali algumas pessoas de te saquear. Observe que Jerusalém, o povo de Israel estava com fé, estava atendendo o chamado de Deus. O templo ele era usado para propósitos espirituais, o muro para propósitos militares e políticos. Deus sempre foi o protetor da nação e os judeus sabiam que o mais forte muro de pedra não os protegeria se Deus não estivesse com eles. Eles sabiam que colocar a vida espiritual em ordem era uma prioridade muito maior do que assegurar a defesa nacional. E assim também nós devemos agir, devemos buscar as coisas de Deus, devemos buscar o seu reino, a sua justiça, e todas as coisas serão-nos acrescentadas. Busque a Deus. O templo de Salomão, irmãos, durou 7 anos para ser construído. O de Zorobabel, 4 anos somente. Tópico 2. Cristo, o centro da nossa comunhão com Deus. Irmãos, a Bíblia é cristocêntrica. Hoje,
biblicamente, o que aponta para o altar de comunhão, aquele altar físico que Israel bem conhecia, o nosso altar é o próprio Senhor Jesus Cristo. Toda a Trindade atuou ativamente na morte expiatória de Jesus. O Espírito Santo quer, pelo despertamento, mostrar aos homens a grande vitória de Jesus no Gólgota. Então, quando nós falamos do altar, quando nós falamos das bases lançadas, tudo isso aponta para Cristo Jesus. Tópico 3 e último. Cuidado com as imitações. Veja esse versículo, agora o versículo 4. E celebraram a festa dos tabernáculos, como está escrito, e ofereceram holocaustos de dia em dia, por ordem, conforme o rito, cada coisa no seu dia. Irmãos, avivamento é renovar. Nós precisamos de uma renovação que é o contrário de inovar. Cuidado com avivamentos que têm sua busca humana, em filosofias, em sabedoria humana. O apóstolo Paulo mesmo ele disse que a sua pregação consistia na exposição do poder de Deus. Já no tempo dos apóstolos havia movimentos que realmente tinham algumas aparências de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e em disciplina do corpo, mas não são de valor algum, senão para a satisfação da carne. Está aí a referência. Muitos desses movimentos empregam técnicas avançadas. Observem, o comentarista dessa lição, ele escreveu isso em 1993. Se emprega técnicas avançadas de dominações psicológicas. Estes avivalistas ou especialistas sabem, com suas técnicas, dominar o auditório e podem fazer o público rir, chorar, jubilar, pular, bater palmas. Sabem até imitar o batismo no Espírito Santo, ensinando o povo a falar em línguas. São, porém, experiências sem nenhum poder e sem a menor relevância. Todo movimento, irmãos, feito sem que o Espírito Santo esteja na direção, não pode prosperar. É como uma tartaruga deitada de costas, movimentando os pés, mas fica no mesmo lugar. Olhe, observe que ilustração. O avivamento tem que vir do alto. Irmãos, que nós possamos buscar este verdadeiro avivamento, confiando em Deus, que é poderoso para acender este fogo espiritual em nossas vidas. Que Deus em Cristo nos abençoe e sempre lembrando que a escola dominical é a igreja reunida, ensinando enquanto evangeliza e evangelizando enquanto ensina. Amém.